gente não tem proteína. Então, ele para fazer alguns aminoácidos, igual cisteína, metionina e cistina, nós não conseguimos produzir esses aminoácidos. Não produzindo esses aminoácidos, a gente não consegue fazer nenhuma proteína, porque praticamente todas as proteínas são milhares de aminoácidos. E, consequentemente, vai ter um ou outro, ou alguns deles, desses aminoácidos a partir de enxofre. Então, queria reforçar isso mais uma vez, porque às vezes não parece que é tão importante do jeito que fala, assim, só faz parte de proteína. Não é. Isso é o ponto mais importante da planta, né? Matheus, outro ponto está dentro da assimilação do próprio nitrogênio. Sim. Que nitrogênio está presente em todos os aminoácidos. Perfeito. Né? Aminoácidos, nitrogênio. Então, lá na assimilação de nitrogênio, nitrato redutase, nitrito redutase, nós também temos a presença de enxofre. Então, sem enxofre também nós não temos assimilação de nitrogênio. E trazendo um pouco mais para a prática, por que a gente sempre tem uma relação nitrogênio e enxofre quando a gente vai fazer adubação? Porque para a gente incorporar o nitrogênio, nós precisamos de enxofre. Então a gente sempre tem uma regrinha que varia aí de 8N para 1 de S, de 8 a 12, dependendo da cultura, né? Então não adianta eu aumentar a minha adubação nitrogenada, buscando os maiores tetos produtivos, se eu não tiver enxofre no sistema para poder incorporar isso aí. A gente tem diversos trabalhos na literatura mostrando isso. Conforme eu vou aumentando o meu fornecimento de nitrogênio, se eu não acompanhar o fornecimento de enxofre adequado, eu não tenho ganho de produtividade, ou seja, estamos jogando dinheiro fora. Perfeito. A palavra incorporação, para deixar um pouco mais claro para a turma, é que é o seguinte, o cara tem lá suas 12 moléculas de nitrogênio e falta de enxofre, aquela proteína não é formada, aquele aminoácido não é formado. Então quer dizer que não tem função dentro da planta aquele nitrogênio. Então você está colocando nitrogênio e ele não está sendo incorporado na forma de aminoácido, depois proteína, né? Perfeito, Matheus. Tem alguns trabalhos que até a gente apresenta dentro do curso, onde quando a gente tem a diminuição do sulfato na planta, a gente tem o aumento de proteína e a diminuição do N solúvel. Ou seja, o nitrogênio solúvel diminuiu, o enxofre solúvel diminuiu porque aumentou a quantidade de proteínas. Ou seja, foram feitos aminoácidos e foram incorporados em proteínas, né? Perfeito. E como eu acho essa uma das informações mais importantes que a gente tem em relação ao enxofre, qual que seria a aplicabilidade prática disso aí, né, Lejão? De a gente ter menos S solúvel e menos nitrato dentro das folhas, né? Por que isso é bom? Matheus, o primeiro ponto, né? Quando a gente acumula nitrogênio na forma de nitrato, né? Isso é tóxico para as plantas. Então, automaticamente nós estamos perdendo produtividade. E esse nitrogênio solúvel que fica lá, ele é atrativo para doenças e pragas, né? Então você fica susceptível, por exemplo, a um ataque de mosca branca, a uma infestação de pulgão. Então nos dificulta o controle dessas pragas e até mesmo de doenças, né? Então a planta fica mais apta a receber esses insetos e também mais susceptível ao ataque de doenças, né? Não, perfeito. E para complementar a questão do efeito feedback na planta. Se Perfeito. a planta está saturada de nitrogênio, ela manda, principalmente nas leguminosas, ela manda parar de fabricar, de fazer a FBN, né? Então, parando de fazer FBN, para de entrar nitrogênio na planta, para todo o sistema. Então, não podemos deixar a planta saturar de nitrogênio, solúvel. Nós podemos ter muito nitrogênio dentro da planta, na forma de proteína. Beleza, Matheus, perfeito. Esse feedback negativo aí é importantíssimo, cara. Se você tiver um excesso, avisa para a planta, cara, não preciso de mais, e aí não manda mais fotoassimilados, porque, vamos lembrar, né, na simbiose, Matheus, é uma troca. O rizóbio fornece o nitrogênio na forma de ureídeos, né, e a planta fornece os fotoassimilados, que é a energia, o ATP, tem gasto de energético isso aí. Então a planta, a partir do momento que não precisa mais de nitrogênio, ela não vai ficar alimentando os rizóbios, né? Então ela corta esse processo e aí, como você descreveu, né? Você vai perdendo potencial produtivo e desenvolvimento de planta. Não, espetacular. E como a gente entrou então nessa gama da FBN, João, então eu posso afirmar que para a gente ter uma FBN no máximo potencial, a gente precisa de fornecimento de enxofre diário, na mesma proporção, não na mesma quantidade, mas aumentando as proporcionalidades iguais entre nitrogênio e enxofre, sem esquecer de molibdênio, níquel e todos os outros nutrientes que a gente já comentou sobre a FBN, né? Perfeito, Matheus, é bem isso aí. Show de bola. Então, indo para um tópico que também eu acredito que é um dos mais importantes em relação ao enxofre, é a parte antioxidante dessa planta. É você deixar essa planta no máximo potencial dela sem... vamos falar assim, espécies reativas de oxigênio.
Como que o enxofre consegue ajudar a planta nesse sentido? Matheus, importantíssimo. Então, só pra gente, a gente falou um pouco disso lá no metabolismo secundário, né, nos podcasts que tiveram aí no passado. Temos aulas específicas só para isso dentro do curso. Mas, enfim, quando a gente fala de sistema antioxidante, a gente tem um sistema enzimático e o sistema não enzimático. Então, o enxofre ele participa dos dois. No sistema não enzimático, ele faz composição para fazer a molécula de glutationa, que é uma molécula antioxidante. Até o Leandrão não está aqui, um abraço pro Leandro. O Leandro fala bastante dessa molécula de glutationa, principalmente que essa molécula vem muito nos inertes dos produtos do mercado hoje para diminuir o efeito de fitotoxidez. Então, essa parte não enzimática, então o enxofre, ele precisa de enxofre para poder formar a glutationa. Então tá lá na rota de assimilação do enxofre. E a glutationa, ela é um cofator essencial para ter a atividade da glutationa peroxidase. Se você não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva agora no canal Bora Pra Lida.